Fiagro pagando 14%, 15%, 16%, 17%. Pois é, os fundos que investem no agronegócio estão pagando excelentes dividendos, mas você precisa tomar bastante cuidado ao investir neste tipo de fundo, que são os fiagros. Eu trouxe aqui para vocês a lista de alguns fundos que são bastante interessantes, mas eu vou mostrar a diferença principalmente entre dois aí, para que você fique muito ligado para não cometer erros e depois se arrepender dos seus investimentos. Então já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, que esse vídeo aqui eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Os fiagros, eles são recentes na bolsa, então já é um risco aí, ó. Muita atenção, eles precisam ainda se estabilizar na nossa economia. É claro que o segmento do agronegócio é bastante promissor no Brasil, né? Até porque o agro no Brasil ele é muito forte, mas é importante você tomar bastante cuidado com algumas coisas. Eu trouxe para vocês informações interessantes. Vamos começar aqui com o Vigia 11, que já tomou calote, hein? O Vigia 11 já tomou calote, teve gente que vendeu na baixa este fiagro e ele vem se recuperando e recuperando bem, ó. Nos últimos 12 meses teve uma valorização de 32,74%, ainda está descontado 0,93 de PVP e 15,45% de dividendo nos últimos 12 meses. E ele é um fiagro base 10, ele custa em torno de R$10, mais especificamente R$ 8,92. O Vigia 11 é um dos mais procurados justamente por causa do seu dividend yield de 15,45%, mas ele já tomou calote, a cota dele despencou bastante e muita gente vendeu o Vigia 11 lá na sua queda e agora ele está se valorizando de novo, né? Tem uma liquidez bastante interessante, R$1,5 milhão praticamente, então fica aqui o primeiro fiagro, mas calma que tem muita coisa legal para a gente ver ainda. Outro fiagro que eu sou cotista, inclusive, é o RZAG11, R$ 8,92 nesse momento, 15,11% de dividendos nos últimos 12 meses e um PVP de 0,93. Tem uma liquidez que já supera R$1 milhão e se valorizou 21,63% nos últimos 12 meses. Eu tenho ele na minha carteira, 172 cotas, um preço médio de R$ 9,22. Então eu tenho uma desvalorização em relação à cota, mas a rentabilidade já ultrapassa os 10% e o meu dividend yield ou um cost, né, que é o meu dividendo, está em 14,59. No próximo aporte eu pretendo aí colocar um dinheirinho no RZAG11, aproveitar para reduzir meu preço médio e aumentar meu dividend yield. Um outro fiago bem interessante é o SNAG11, né, o SNAG11, que está custando R$ 9,68, tem um dividend yield de 12,91% nos últimos 12 meses, também está descontado 0,95 e a sua liquidez também ultrapassa R$1 milhão e ganhou valorização também de quase 10% nos últimos 12 meses. Veja que lá em dezembro, ó, esse fiagro ele chegou a custar R$ 8,12, bem barato, né? E agora ele já está em R$ 9,68. Então, quem se preocupou e vendeu aqui e por um acaso, né, quis recomprar aqui novamente, já saiu no prejuízo, já perdeu dinheiro. Um outro fiagro, inclusive um dos maiores aí, é o KNCA11, que é da Quineia. Ele está custando R$ 96,67, então ele já é um fiagro base 100, mas tem um excelente dividendo, 13,06% nos últimos 12 meses, está descontado 0,95 e a sua liquidez diária aí já ultrapassa R$ 2 milhões, 2,45 milhões por dia e também se valorizou nos últimos 12 meses 9,12%. Por isso que é importante você olhar o PVP e a gente sabe que os fiagros eles são fundos de papel, eles investem em CRAs, Certificados de Recebíveis do Agronegócio, que é similar aos CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, lá nos fundos imobiliários. Então o PVP para esse tipo de investimento é levado a ferro e fogo. Se o fiagro custar mais do que 1, por exemplo, 1,01, 1,02, saiba que ele está caro em relação ao seu valor patrimonial. Então analise bem se vale a pena pagar um pouquinho mais caro naquele fiagro. Eu, Moacir, particularmente falando, não é uma recomendação de compra, mas eu não compro fundo de papel, seja fundo imobiliário ou fiagro, com PVP acima de 1. É no máximo 1. Eu não compro porque eu tenho uma diversificação de carteira. Eu olho para outros fundos imobiliários, outros fiagros na minha carteira. Se tiver barato, eu compro outro. Não compro aquele que está acima de 1. A liquidez é importantíssima também, pessoal, principalmente nos fiagros. Lembra que eu falei para vocês que eles são novos? Então, muitos deles ainda têm pouca liquidez. Se por acaso você quiser vender um fiagro, pode ser que não seja tão fácil assim. Então, atente-se à liquidez diária. Dito isso, então, quando a gente olha os fiagros, é muito comum buscarmos aqueles que estão com maior dividend yield. Mas, por exemplo, né, o Vigia comparado ao KNCA11, se a gente olhar só o dividendo, ó, o Vigia ganha, né? Mas lembra que o dividendo está relacionado ao preço atual da cota, 15,45 contra 13,06. Então, muitos vão, por exemplo, no Vigia por causa do dividendo, né? Já que
os dividendos de Fiagros também são isentos de imposto de renda. Então imagina você ganhar 15,45% ao ano isento de imposto de renda e mais essa valorização de cota aqui, né? Como por exemplo, 32,74. Então imagina para o indivíduo que comprou lá em maio de 2024, há um ano atrás, pagou lá em torno de 6,50, 6,60, hoje está 8,90. Então pegou toda essa valorização mais os dividendos. Isso que é interessante você ficar de olho. Só que quando você vai observar os relatórios gerenciais desses Fiagros, e eu trouxe o Vigia comparado ao KNCA11, a gente tem várias informações aqui, eu não vou prolongar as informações do relatório gerencial, porque esse vídeo aqui não é de análise de relatório gerencial. Eu já fiz vários vídeos analisando relatórios, inclusive do KNCA, do Vigia 11, não é esse o momento. Mas olha só, quando você pega a carteira de ativos, né, que são as dívidas do Fiagro, nesse caso aqui é o Vigia 11, a gente vê o seguinte, ó, que o indexador é o CDI e tem mais um cupom aqui do lado, que é mais uma taxa adicional ao CDI. Atualmente, quando estou gravando esse vídeo aqui, o CDI está em 14,65%, que é 0,1% a menos do que a Selic. Então, para você ter uma ideia, vamos pegar essa dívida aqui, ó, CDI mais 6,75%. Então, vamos somar isso aqui, ó, 14,65 mais 6,75. 21,37. Se por acaso a Selic cair, essa dívida também cai, né, em termos de taxa. Se a Selic continuar subindo, isso aqui também sobe. Ou seja, quanto mais arriscado é o Fiagro, mais ele vai pagar dividendo também. Por isso que o Vigia paga mais do que o KNCA. E olha só, essa dívida aqui tem uma participação de 6,2% no Fiagro. Então, se acontecer alguma coisa com este CRA aqui, ó, o fundo pode ter bastante problema, inclusive perder valorização de cota, deixar de entregar dividendos, entre outras coisas que a gente já viu em fundos imobiliários, por exemplo, como DEVA 11, HCTR 11, TORD 11, VSLH 11, entre outros. Se a gente observar aqui, ó, a carteira de CRA, ele tem CDI mais 5,1% como parâmetro médio em relação às suas dívidas. Então ele é arriscado, tá, pessoal? CDI mais 5,1 vai dar quase 20%. Quando a gente olha o KNCA 11, primeiro, a Quineia é uma excelente gestora, já começa por aí. Diferente do Vigia 11, que é basicamente CDI, o KNCA ele tem o IPCA e também o CDI como indexadores, praticamente meio a meio. E a carteira de CRAs, apesar também de ter alguns riscos, mas é uma carteira que já é um pouco mais conservadora, né? A gente não tem tantos CDIs mais 6, 7, até tem alguns aqui, ó, mas também tem CDI mais 2,69, por exemplo, né? Tem IPCA mais 7,14 e assim por diante. A taxa média é de CDI mais 4%, IPCA mais 8,84%. Vamos pegar o CDI, né, que é o mesmo parâmetro do Vigia. CDI mais 4 comparado a CDI mais 5, tem diferença, né, pessoal? Tem diferença bastante, inclusive, né? Porque isso é por ano e os contratos têm mais de um ano, na sua grande maioria. Onde eu quero chegar com isso, então? O KNCA, ele paga menos dividendo. O Vigia 11 paga mais dividendo. Só porque o Vigia 11 é mais arriscado e o KNCA 11 é um pouco mais conservador. Apesar de ele estar numa classe de ativo, que são os Fiagros, então ele já é arriscado por natureza. Então, se você ainda não investe em Fiagro e quer colocar uma pimentinha na sua carteira, né, um pouco de risco, você pode olhar, por exemplo, para um Fiagro como o Vigia 11, o RZAG 11, que são um pouco mais arriscados. Se você tem um perfil mais conservador, quer colocar uma pimentinha na carteira, mas uma pimentinha mais leve, o KNCA 11 pode ser uma boa opção, porque ele tem aí um perfil mais conservador, apesar das altas taxas. Ele é conservador comparado aos outros. Agora, se você quer fazer boas escolhas, organizar uma carteira de acordo com o seu objetivo, pensando nas suas necessidades, na sua realidade, ó, já está aparecendo um QR Code aí na sua tela para você escanear, para você fazer uma consultoria totalmente gratuita. Esse QR Code vai te levar para um formulário, você preenche o formulário, algumas perguntas para a gente te conhecer e um dos nossos consultores vai entrar em contato para agendar uma consultoria totalmente gratuita. Repito, uma consultoria pensada em você. Então não perde essa oportunidade, é presente meu, presente aqui do canal Ninja Invest para você. Eu tenho certeza absoluta que você vai mudar a sua percepção de investimentos e vai fazer escolhas mais seguras, como por exemplo, se for do seu desejo, colocar um Fiagro na sua carteira. Então aproveita, escaneia o QR Code ou clica no primeiro link na descrição para você ter acesso ao formulário, preencher as informações e consequentemente conversar com um dos nossos consultores. Aproveita, não perde essa oportunidade, hein? Agora, claro, eu
quero saber de você, né, Ninja? Você tem Fiagro na sua carteira? Se você tem, qual é o seu preferido? Ou se você não colocou, qual que você está de olho? Você acha que Fiagro é muito arriscado numa carteira a longo prazo? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar, isso é muito importante para a gente continuar em busca da nossa liberdade financeira. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau!